Seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos desvendar um dos mistérios mais profundos da fé cristã, a Santíssima Trindade. Como entender que Deus é um só em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Neste vídeo, exploraremos as bases bíblicas e teológicas desse mistério central da nossa fé e veremos como a Trindade influencia nossa vida espiritual. Mas antes, ajude esse canal a crescer. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. O que é a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade é a doutrina que afirma que Deus é um único ser em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa verdade não significa que existem três deuses, mas que as três pessoas compartilham a mesma natureza divina. Essa doutrina está fundamentada em passagens como Mateus 28:19. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santíssima Trindade é um mistério que transcende a razão humana, mas que é revelado nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja. Cada pessoa da Trindade tem uma função distinta, mas todas compartilham a mesma essência divina. Vamos começar entendendo o que é a Trindade. A Trindade é o dogma central da fé cristã que afirma que Deus é um só em essência, mas três em pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse mistério é fundamental para a compreensão da natureza de Deus e do seu amor pela humanidade. O Pai é a fonte de toda a criação. Ele é Deus, o Criador de tudo o que existe. Ele é o fundamento da nossa existência e o autor do plano de salvação. No Pai, encontramos o amor incondicional e a misericórdia infinita. O Catecismo nos ensina que Ele é o princípio sem princípio, que envia o Filho para realizar a sua obra redentora. Deus Pai é também o provedor e o guia da humanidade. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que fez aliança com o povo de Israel. No Novo Testamento, Jesus frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando a relação íntima e amorosa entre o Pai e o Filho. O Filho é o Verbo encarnado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Ele se fez carne para revelar o Pai e salvar a humanidade do pecado, como afirmado em João 1:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A missão de Jesus é reconciliar o mundo com Deus por meio de sua morte e ressurreição. Jesus é o Salvador, aquele que veio ao mundo para redimir a humanidade do pecado. Sua vida, morte e ressurreição são o centro da fé cristã. Em João 3,16, lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é também o modelo perfeito de vida cristã. Ele ensinou seus discípulos a amar uns aos outros, a perdoar e a viver em obediência a Deus. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso destaca a centralidade de Jesus na fé cristã. Mateus 6:9, Jesus ensina seus discípulos a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso mostra a reverência e o amor que devemos ter por Deus Pai. O Pai é a fonte de toda a criação e o provedor de todas as bênçãos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, enviado pelo Pai e pelo Filho para santificar a Igreja e os fiéis. Ele é descrito como o Consolador, em João 14:26. Aquele que nos guia à verdade e nos fortalece com seus dons. Por meio do Espírito Santo, recebemos a graça de viver como autênticos filhos de Deus.
O Espírito Santo é a fonte de todos os dons espirituais e carismas. Ele inspira, guia e fortalece os cristãos em sua jornada de fé. Em Atos 2:4, lemos: Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Isso mostra o poder transformador do Espírito Santo. Ele também é o santificador, aquele que nos ajuda a viver uma vida santa e agradável a Deus. Ele nos guia na oração, na leitura das Escrituras e na vida sacramental. Em Romanos 8:26, lemos: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Embora as três pessoas da Trindade sejam distintas, elas estão unidas em perfeita comunhão. Essa unidade nos ensina sobre relações de amor e harmonia. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em relação, somos chamados a viver em unidade com Deus e com o próximo. A doutrina da Trindade nos mostra que Deus é relação e amor. Isso reflete nossa missão de construir comunidades baseadas no respeito e na caridade. Invocar a Trindade em nossas orações nos lembra da presença constante de Deus e nos convida a viver como testemunhas do amor trinitário no mundo. Resumindo, a Santíssima Trindade é o coração da fé cristã. Pai, Filho e Espírito Santo formam um mistério de unidade e amor que inspira nossa vida e nossa relação com Deus. Vamos finalizando com uma breve oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima e que Deus abençoe sua vida.